Mateus 14, um episódio conhecido da palavra, versículo 25, amém? É o episódio em que Jesus anda sobre o mar. Vamos ler? Mateus 14, 25 diz assim: Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29 diz assim: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus pela palavra. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a tua voz, Senhor, a tua boca falando conosco. Ó Deus, continua ministrando em cada coração, em cada vida. Continua falando conosco, Senhor, através da tua palavra. Ó Senhor, completa a obra que o Senhor já começou a fazer em cada vida nessa noite, Senhor, em cada casa nessa noite. Ó Deus, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Nós te oramos como igreja, diga amém, amém. Glória a Deus. Andar sobre as águas. É muito interessante esse episódio, eu vejo como algo muito bonito, muito belo. Porque Jesus, ele andou sobre as águas, e é algo muito inédito, muito novo. Andar sobre as águas é algo muito estranho, né? Diferente. Eles ficaram com medo, achando que era um fantasma andando sobre as águas. E o mais belo de tudo foi que Jesus não andou sozinho. Jesus andou sobre as águas, mas ele fez aquele momento, né, acontecer algo importante. Ele queria que Pedro andasse com ele também sobre as águas. E eu fico olhando esse episódio como algo muito inédito, muito belo, mas muito comum na vida de quem é cristão. Sabe, ser cristão é ser diferente. Pedro, nessa noite, a noite do episódio que nós estamos falando aqui, Pedro, nessa noite, ele foi diferenciado. Tinham outros homens no barco com ele, mas ele se diferenciou, ele se destacou, porque ele fez um pedido novo ao Senhor. Ele teve coragem de andar sobre as águas. E a vida cristã, a vida de nós cristãos, essa noite eu tenho um recado para quem é cristão. A vida de quem é cristão não é uma vida como a de qualquer um no mundo. A vida do cristão, ela é diferente. A vida do cristão, ela é inédita. Ela muitas vezes não é entendida. Eu observo o cristianismo como algo muito interessante, mas a visão que eu tenho de cristianismo, quando você está numa praia, né? Esse episódio da praia com Jesus aconteceu no início do ministério dele. Em alguns momentos ele pregava na praia. Esses homens que estavam com ele eram pescadores. Aqui a cena é de um mar, né? E quando você anda numa praia, você deixa pegadas na praia, né? Na areia ficam pegadas. E eu observo o cristianismo. Quem é cristão, ele anda seguindo pegadas que já estão, né, ali postas na terra. Jesus andou e deixou pegadas, deixou um trajeto, um projeto. E nós, como cristãos, nós temos que seguir a Ele e andar após Ele. As pegadas de Jesus tem que ser as nossas pegadas. Amém? O cristão, ele anda como Jesus andou. Sabe, quem assume o cristianismo, quem
decide ser cristão, decide andar, né, atrás de Jesus, decide andar pelos caminhos de Jesus. Sabe, eu vejo muita gente falando, olha, eu sou cristão e eu quero ser como Jesus é, eu admiro esse homem, quero ser como Jesus é. E, sabe, conseguem realmente dar muitos passos, conseguem fazer coisas inéditas, conseguem fazer coisas diferentes do mundo, conseguem caminhar. Mas muitas vezes no momento difícil, no momento da adversidade, muitas vezes quando vê água, quando vê alguma coisa nova, um lugar novo para pisar, não tem coragem e para. Sabe, o Senhor nos fez para pisar aonde Ele pisou. O Senhor te fez para pisar aonde Ele pisa, aonde Ele está pisando agora. Sabe, eu vejo muita gente falar que quer pisar em ruas de ouro, que quer pisar no céu, mas é incapaz de pisar onde Jesus pisou, de colocar os pés aonde Jesus colocou. Sabe, querido, se você se diz cristão, se você se diz andar após Jesus, você tem que andar onde Ele andou. Você tem que andar sobre as águas como Pedro andou. Sabe, é engraçado que a água é um lugar, eu anotei, um lugar não sólido. A água é um lugar impróprio para caminhar, para andar, para correr, para se equilibrar. E a água, sobretudo, naquele momento, a água era um lugar arriscado. Sabe, Pedro estava pisando nas águas, mas ele não estava pisando em qualquer água. Pedro estava no meio do mar. Pedro não sabia o que tinha embaixo da água. Pedro não sabia o que podia acontecer com ele se ele afundasse. Querido, esse momento, essa cena, ela fala da vida do cristão. E andar com Jesus muitas vezes não é andar em terra firme. Existem momentos que a gente está em terra firme, está, sabe, num momento tranquilo, mas, sabe, a vida cristã inclui momentos de adversidade, momentos de dificuldade, momentos em que nós não vemos o que vai acontecer, a gente não sabe o que tem debaixo da terra, a gente não sabe o que tem debaixo do mar, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A caminhada cristã inclui lugares não sólidos para pisar, lugares impróprios às vistas do mundo para pisar, lugares arriscados à vista do mundo para pisar. E Pedro pisou nesses lugares. O Senhor, Ele está te chamando para você pisar onde Ele pisa. Se você quer um dia pisar no céu, pisar em ruas de ouro, você tem que ter coragem. Coragem. Assim como Pedro teve coragem essa noite que nós estamos lendo, de pisar num lugar muito arriscado para Ele. Querido, ande após Jesus. Ande após Jesus. Olha, você está assistindo essa pregação aí da sua casa. Eu não sei como é a sua vida cristã, né? Na minha frente tem uma câmerazinha, eu não sei quem está do outro lado, né? Mas eu imagino que você, como cristão, tem muitos cristãos assistindo essa noite. Eu creio nisso. Eu não sei como foi sua vida cristã, não sei quantos passos você deu para chegar até Jesus. A palavra fala que Pedro andou para se encontrar com Jesus. Eu não sei quantos passos, quantos estádios você andou para estar perto de Jesus. Eu não sei quantas pessoas zombaram de você porque você deu um passo muito importante. Eu imagino Pedro naquela noite dizendo àquele fantasma, né? Se é tu, Senhor, manda-me ter contigo, manda eu andar com você sobre as águas. Eu imagino aos olhos dos outros discípulos que estavam no barco a loucura que aquele homem estava fazendo. Pedro, né, foi como um louco naquele momento, no meio de uma tempestade, no meio de um vento, né, contrário. Ele está na água. E muitas vezes nós, quando assumimos a nossa fé, quando nós assumimos Jesus em nossa vida, nós encontramos afronta. Nós encontramos pessoas que não concordam com nossa postura, não concordam com a forma como a gente encara a vida,
não concorda com a forma como a gente se arrisca. Mas eu quero te falar que o Senhor, Ele quer te fazer andar sobre as águas. Não é em vão tudo que você ouve, não é em vão tudo que você dá. Cada passo que você dá em direção ao Senhor, o Senhor contempla. Amém? Sabe, Pedro naquele momento, ele estava dando um passo muito importante. Ele estava dando um passo ao registro histórico de um homem, o segundo homem que andou sobre as águas sem auxílio de nenhuma tecnologia, de nenhuma máquina. Eu não conheço outro homem que andou sobre as águas, né? Sem auxílio de nada, só Pedro e Jesus. Ele andou sobre as águas. E o Senhor está te chamando para que você também possa andar sobre as águas com Ele. O Senhor quer que você continue caminhando. Amém? Continue andando. Essa noite eu queria trazer uma mensagem de coragem para o seu coração. Coragem ao povo de Deus. Deus, Ele não quer que você pare no meio de caminho. Ele não quer que você pare no meio do mar. Amém? Ele quer que você continue caminhando. Talvez a sua caminhada foi árdua, difícil. Talvez Pedro tenha achado que o que ele fez até ali bastou, a coragem, a primeira pisada dele na água bastou. Mas o Senhor, Ele quer que você continue andando e seguindo a Ele. E essa cena que é muito bonita, que a gente está vendo aqui, né? Um homem se encontrando com Jesus sobre as águas. Teve um momento muito tenso, eu queria ler com você. Está no versículo 30, a gente vai ler o próximo versículo aqui do capítulo 14. A gente leu até o 29, vamos ler o 30. E fala assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Reparando. Pedro até aquele momento não tinha reparado aonde ele estava. Pedro começou a caminhada dele com Jesus, sabe, seguindo Jesus para se encontrar com Jesus. Ele não reparou aonde ele estava, ele não reparou o risco que ele estava vivendo andando em cima das águas. Ele não tinha reparado a turbulência e o vento contrário que estava soprando nele. Mas porque Pedro até esse momento estava olhando apenas para Jesus. E eu queria te falar, ou melhor, eu queria te fazer uma pergunta, né, essa noite. Para onde você está olhando? Essa pergunta dá título ao tema que eu escrevi: mantenha o foco em Jesus, né? Foi o que eu escrevi, o título da mensagem que eu escrevi: mantenha o olhar em Jesus, o foco em Jesus. Mas para onde você tem olhado? Sabe, Pedro estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, e na hora que ele começou a desviar o olhar dele de Jesus, foi o momento que ele começou a submergir. Querido, tem algo muito sério no cristianismo. Quem é cristão olha fixamente, olha apenas para Jesus. Quem é cristão ouve as palavras de Jesus. Quem é cristão segue Jesus. Sabe, a gente não pode ter dois caminhos, a gente não pode ter, sabe, duas formas de agir, duas vidas. A gente não pode ter, sabe, uma vida dupla, uma vida misturada com o mundo. A gente olha para Jesus. É somente a palavra que vem dele, é somente o que ele fala, é somente aonde ele anda, é somente aonde ele pisa. Se você quer, sabe, chegar onde Jesus está, se você quer se encontrar com Jesus, se você quer pisar onde Jesus pisa, você tem que assumir esse caráter, assumir, sabe, esse foco. O foco tem que estar em Jesus. Eu tenho visto que o povo, sabe, está olhando para muita coisa e, sabe, não é uma coisa incomum. Nós vivemos uma época de muita informação. Sabe, você está me assistindo agora porque nós temos uma live acontecendo. E eu imagino que eu não sou o único que está agora na internet fazendo uma live, né, junto com a igreja. Existem outras pessoas fazendo live. Eu fico vendo pessoas se pronunciando na internet. A todo tempo a gente tem informação que chega muito rápido até nós. Nosso olhar consegue visualizar muitas coisas. A gente consegue, sabe, fazer cálculo muito rápido. A gente consegue fazer projeções muito rápidas. É tudo muito rápido. A informação chega muito rápido. Os nossos olhos podem se desviar muito rápido.
Mas você, cristão, para onde você tem olhado? Qual é seu foco? Você é chamado realmente pelo nome de Jesus? Você é chamado de igreja? Sabe, essa noite eu queria que você voltasse seus olhos novamente para Jesus. Volta os seus olhos novamente para Jesus, porque a caminhada que você fez até aqui, ela não foi à toa. Tudo tem um propósito. Se o Senhor trouxe você, se nossa geração, Se nossa geração chegou até aqui, está vivendo o que está acontecendo, Porque o Senhor tem um propósito com essa geração da igreja dele. E você faz parte desse propósito. Então mantenha o seu olhar em Cristo. Chega de desviar o olhar para outras coisas. Chega de, querer buscar um solo, firme. Chega de querer buscar algo muito palpável, algo que o mundo tem, algo que o mundo conhece. Para com isso. Começa a pisar onde Jesus pisa. Se o Senhor fala para você que você é vitorioso em meio a toda a guerra, acredite nisso, ouça isso. Se o Senhor fala aqui, mal nenhum chegará até você, praga nenhuma vai chegar até você, ouça isso. Eu não estou falando para você se descuidar ou fazer coisas loucas. Não é isso que eu estou falando. A fé não é isso, O Senhor manda você respeitar a autoridade. O Senhor manda você, ter, cautela, ser prudente. Mas para onde os seus olhos estão fixos? Será que você está fazendo tudo o que você está fazendo para agradar a Jesus, para realmente afirmar sua fé em Jesus? Ou será que você tem duvidado do poder de Deus? Eu quero te chamar para não duvidar mais do poder de Deus. Eu não sei se você começou a submergir como Pedro começou a submergir. Mas o que acontece é que nós temos um Deus que prontamente estende a mão para nos erguer. O Senhor quer te erguer essa noite. O Senhor quer te erguer. E no momento em que Jesus ergue Pedro, Ele não para o vento para erguer Pedro. Ele não para a circunstância para erguer Pedro. Ele simplesmente ergue Pedro no meio de toda a adversidade. Ele ergue Pedro para continuar andando sobre as águas. Ele não cria um solo, ele não abre o mar. Ele simplesmente levanta Pedro e faz Pedro continuar andando sobre as águas. Querido, não precisa as coisas à sua volta mudarem agora. Não precisa as coisas à sua volta começarem a tomar um sentido, firme, sólido à sua volta. Eu estou falando para você começar a olhar para Jesus e aceitar o estender de mão de Jesus, porque Ele quer te levantar. Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer te chamar para andar com Ele. Então comece agora a novamente voltar os seus olhos para Jesus. Volte os seus olhos para Jesus. Aceita essa oportunidade linda que Ele está te dando de andar sobre as águas. Aceita esse episódio lindo que Ele está nos dando de andar sobre o mar. Segura na mão do Senhor e continua caminhando, glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Olha, o Senhor levantou Pedro. O Senhor levantou Pedro porque Ele tinha um projeto na vida de Pedro. Amém? Eu creio que o Senhor tem um projeto na sua vida, em nossa vida. O Senhor tem um projeto na igreja dele. Amém? Eu queria abrir contigo num texto, está em Eclesiastes. Eclesiastes 11. E o versículo 4, Eclesiastes 11, versículo 4. E diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará, colherá. Sabe, querido, o Senhor, Ele está te chamando para continuar andando, para continuar semeando, amém? Para continuar colhendo com Ele. Sabe, a sua semente, a nossa semente da igreja, a nossa semente não depende de vento. A nossa semente, ela não funciona com o vento, ela não anda como esse mundo anda. A nossa semente só precisa de algo, que a igreja tem, que a igreja tem domínio, que é a fé, a sua semente, a semente que Deus te deu para plantar, para colher, para continuar vivendo, é a fé.
Você não anda no curso desse mundo, você não anda como as pessoas desse mundo andam, você anda após Jesus. E quem, aqui está falando na palavra, quem observa o vento nunca semeará. Quem fica olhando para a nuvem nunca colherá. Comece a andar num curso contrário ao que as pessoas estão andando, amém? Comece a colocar no seu coração um sentimento contrário aos que muito estão falando por aí. Comece a olhar para Jesus. Por mais que as pessoas virem para você e achem que você é alguém louco, né? Alguém que não tem juízo ou que não está vivendo esse momento, né? Continue olhando para Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel. Continue crendo que Ele é poderoso, que Ele faz, sabe, a obra dele andar, que Ele faz a igreja dele continuar caminhando, que Ele faz a igreja dele continuar sendo luz nessa terra. Continue confiando no Senhor. Não fica observando as adversidades, não fica observando as coisas que estão acontecendo à sua volta. Olha para Jesus, mantenha o seu olhar fixo em Jesus. Eu queria abrir com você agora em Hebreus. A gente vai ler mais 2 versículos rápidos. Hebreus 12. Versículo 2. E diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Olhe para Jesus. Não fique olhando para alguma vergonha, algum vexame, alguma coisa que pode acontecer, ignomínia. Olhe para Jesus. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Continue produzindo. Continue semeando. Continue crendo que você é um povo escolhido, que você, sabe, é chamado por Jesus para vencer. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que as adversidades não param a igreja, não tem poder para parar a igreja continua caminhando sobre as águas. Se o mar não se abre, a igreja continua andando sobre as águas. Amém? Olhe para Jesus. Eu queria ler a última passagem, está em Isaías. Amém? Volta mais a Isaías. Vou voltar aqui. Isaías 41 e versículo 13. Diz assim, o Senhor falando, amém? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? Aceite a ajuda que vem do Senhor essa noite. Aceite a palavra de fé que o Senhor quer plantar em seu coração essa noite. Chega de ficar vivendo conforme esse mundo fala. Chega de ficar prevendo coisas conforme esse mundo prevê. Comece a olhar para a palavra. Preveja conforme Deus prevê. Um caminho de vitória. Amém? Um caminho abençoado. Um caminho eterno para a sua vida. Eu não sei qual situação está passando. Tem muita gente que passa por situação muito mais difícil do que coronavírus, né? Tem gente que passa por situação muito mais complicada do que coronavírus, do que a falta de algo ou a ausência de alguma coisa. Mas o Senhor, Ele tem poder. Essa noite a igreja não está reunida, né, fisicamente aqui, mas eu creio que o Senhor está aí na sua casa, amém? O Senhor, Ele é poderoso. Eu lembro da palavra de um homem em que a fé dele tomou um espaço no coração do Senhor. Sabe, ele falou assim, olha Senhor, o Senhor não é digno de ir comigo na minha casa, mas manda só uma palavra e o meu servo será curado. Eu creio que essas palavras que você está recebendo, as palavras que chegam até a sua casa, sabe, eu creio que o Senhor, Ele tem poder para fazer a obra dEle através da palavra dEle. Amém? O Senhor tem poder. O Senhor, Ele tem um caminho de vitória. O Senhor quer que você descanse o coração nele, sabe? E mantenha a sua fé,
sabe, firme com o Senhor. Mantenha a sua fé no Senhor. Mantenha a sua fé no Senhor. A palavra dele é poderosa, a palavra dele não falha. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos, se possível. Vamos orar essa noite. Vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele faça a obra dele. Amém? Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu grande amor. Senhor, obrigado porque no meio da adversidade nós podemos encontrar o Senhor vindo sobre as águas para acalmar nossa vida, Senhor. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra é uma palavra de esperança, de paz. A tua palavra, ó Senhor, nos garante vitória. Ó Senhor, começa a plantar em cada coração, ó Senhor, que ouve, Pai, ó Senhor, nesse momento essas palavras, em cada coração que olha para Ti, que decide olhar para Ti, que decide pegar na Tua mão estendida essa noite. Ó Senhor, começa a modificar, Pai, essa vida, começa a mostrar que o Senhor está no meio dessa tempestade, querendo erguer o seu povo, o povo escolhido, para caminhar sobre as águas. Ó Senhor, começa a mudar qualquer situação, Pai. Ó Senhor, que Satanás tem achado espaço para plantar em cada lar. Ó Deus, nós sabemos que esse momento é um momento que Satanás tenta criar medo no povo, tenta, ó Senhor, acabar com a fé da igreja. Mas nós viemos aqui para essa noite para clamar, Deus, clamar para que o Senhor continue sustentando o teu povo, Senhor. Exalta o teu povo, Senhor. Ó Deus, fortalece o teu povo, Senhor. Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, para que o teu nome seja visto, Senhor. Ó Deus, essa pessoa que por algum momento caiu, fraquejou, essa pessoa que tem desistido ou que tem olhado para frente e ficado em pânico, ó Deus, confuso, sem saber o que vai acontecer, Senhor, começa a trazer, Pai, fé nesse coração, que o Senhor é poderoso, o Senhor está acima de tudo isso, o Senhor é muito mais do que qualquer coronavírus, o Senhor é muito mais do que qualquer doença, qualquer situação, qualquer economia, o Senhor é muito maior. Ó Deus, começa a levantar, Pai, o teu povo, Pai. Começa a levantar a tua igreja, Pai, em fé, Deus. Começa a levantar a tua igreja em fé, Senhor. Porque o Senhor tem um caminho de vitória para cada um de nós. O Senhor tem um caminho de honra para o teu povo, Senhor. O Senhor tem um caminho de vitória para o teu povo, Senhor. Não deixe Satanás, ó Senhor, plantar essa semente de medo, Senhor. De desequilíbrio, Senhor. Ó Deus, não deixe Satanás, Pai, vencer, Pai, essa guerra, Pai, em muitos corações, em muitos lares, Senhor. Toma, Pai, o controle da situação, Pai. Toma o controle da situação, ergue o teu povo, Senhor, para continuar caminhando em fé contigo, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que nós venceremos contigo, Pai. Nós cremos que nós venceremos, Senhor, contigo, Senhor. A tua morte não foi em vão naquela cruz. O teu sacrifício não foi em vão. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para esse sacrifício e saber que nós temos garantida a nossa vitória em Ti, Senhor. Nós temos garantido a nossa vitória em Ti, Jesus. Ó Senhor, acalma o nosso coração para que a gente possa viver, ó Deus, esse momento, Pai. Ó Senhor, com muita fé, Pai, com muito ânimo, Senhor, crendo na nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém.